Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. Hoje lendo em Lucas capítulo 1, o versículo 66. Todos os que a ouviram guardaram-na no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Continuamos nos 30 anos preparatórios em uma cidade qualquer de Judá. Como é próprio de toda cidade, um sabia da vida do outro, pois lemos: ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor lhe multiplicara a sua misericórdia e se alegraram com ela, isto é, com Isabel. Está em Lucas capítulo 1, o versículo 58. Temos de entender que o problema não é o vizinho saber do que fazemos, mas é não termos uma história para contar, mesmo porque Jesus nos chama para sermos testemunhas dele até os confins da terra. Está em Atos capítulo 1, o versículo 8. Se queremos dar testemunho de nosso lar, precisamos do requisito de Deus, ser cheio do Espírito Santo. E é nesta condição que encontramos Zacarias, cheio do Espírito. Está em Lucas capítulo 1, o versículo 67. Mas o que ouviram os vizinhos acerca da casa de Zacarias e de Isabel? Do extraordinário poder de Deus curando aquela mulher estéril e lhe concedendo um filho, a quem lhe dera o nome de João, conforme a orientação do anjo Gabriel. Quando a mãe confirmou o nome, o povo quis saber de Zacarias se João seria mesmo o nome, pois não havia entre os seus parentes ninguém com aquele nome. Zacarias teve que escrever em uma tabuinha, pois ficara mudo desde o dia da visitação do anjo por causa da sua incredulidade, porque não crera na palavra do anjo de que a sua mulher estéril seria curada e ela teria um filho, como de fato estava acontecendo. Ao escrever, Zacarias voltou a falar. Todos esses eventos causaram admiração no povo, o que faziam perguntar: o que virá a ser deste menino chamado João? Isto porque era notória a presença de Deus na casa de Zacarias. Nós precisamos ampliar os nossos horizontes para compreendermos a importância desta cena. Creio que todos conhecemos a ordem de Jesus. Está em Marcos capítulo 16, o versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta ordem foi dada para todos os cristãos de todas as eras. Depois de dar esta ordem, Jesus foi para o céu e assentou-se à direita de Deus o Pai. Está em Atos capítulo 1, o versículo 9. Então, dois anjos disseram o seguinte: este Jesus dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, do mesmo modo como Zacarias tinha a expectativa de ser o filho de João, aquele que anunciaria a vinda do Messias, cada um de nós e nossos filhos também somos comissionados a pregar o Evangelho anunciando a volta de Jesus. Ocorre que grande parte dos cristãos estão priorizando a sua própria subsistência, deixando o reino de Deus em segundo plano. Por isso, acabam por ficar cego ao que Deus está fazendo diante dos seus olhos. Diferente foi a atitude de Zacarias. Ao 8º dia, levou seu filho João ao templo para apresentar a Deus e, cheio do Espírito Santo, orou em gratidão, dizendo: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor preparando-lhe o caminho. Está em Lucas capítulo 1, versículo 76. Que notável expectativa Zacarias nutria por seu filho. O poder de Deus já estava em ação, porque estava se cumprindo o que o profeta Malaquias dissera no capítulo 4, no versículo 6. Diz: o coração dos pais se voltava aos filhos e os dos filhos aos dos pais.
Este é o resultado de todo aquele que nutre uma expectativa por um futuro melhor pelos seus entes queridos. Nós vemos de que tanto Isabel quanto Zacarias, eles colocaram em seu coração a palavra de Deus, a promessa de que eles haveriam de ter um filho. E eles tinham como foco o Senhor, o Messias que estavam por vir. Eles sabiam que o seu filho estava cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Do mesmo modo, quando nós colocamos-nos na presença de Deus, ou quando nós olhamos para os nossos filhos, nós podemos ver neles ou em nós mesmos a profecia de Deus, de que todo este evangelho seria pregado a todas as nações. Ora, nós podemos ser este instrumento de Deus, assim como João Batista estava sendo da parte do Senhor. Nós devemos ter esta expectativa. Nós devemos olhar para nós mesmos como aqueles que temos a condição de cumprirmos os desígnios de Deus, porque Jesus disse: nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus Cristo, para levar este evangelho. Portanto, nós estamos na mesma condição de que estiveram Zacarias, que estivera Isabel em sua casa quando eles aguardavam o nascimento de João. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.